O requerimento que eu trago, o recurso ao indeferimento, uma questão de ordem da CCJ que eu trago aqui, ele parte do princípio de que nós temos que seguir o regimento. E assim estamos seguindo o regimento. O artigo 81 fundamenta que quando há divergência quanto à decisão de questão de ordem, traz ao plenário. E aí, pelo 119, artigo inciso 8º, nós temos esses 10 minutos para solicitação, sustentação e encaminhamento. Então, eu vou pedir atenção, porque é uma questão importante, e o encaminhamento, ele pode ter diversos encaminhamentos. Nós tivemos agora há pouco, fora das redes, né, uma reunião em que surgiram possibilidades. Qual é o imbróglio que nós temos aqui? O artigo 64 do nosso regimento, ele diz o seguinte, que nas comissões permanentes, o presidente é o último a exarar o voto. E o artigo 77, inciso, ele diz o seguinte, que o parecer é composto de duas partes. Uma parte, inciso primeiro, o relatório, inciso segundo, o voto. Portanto, não existe parecer sem voto e não existe parecer sem relatório. Pois se o presidente é o último a votar e o relatório consta o voto, como que o presidente vai ser relator? Não pode. Não pode o presidente ser relator. E aqui eu trago essa questão, ela vem há muito tempo. No dia 27 de abril, o vereador, consta em ata número 12 da Comissão da Constituição e Justiça. O vereador Ricardo Blatt solicitou ao presidente que fosse consultada a Procuradoria desta Casa Legislativa para se manifestar a respeito do presidente da comissão emitir parecer dos projetos, uma vez que o presidente é o último a votar. E aí, colegas, essa manifestação nunca chegou na Procuradoria. E não tem parecer do procurador até hoje, não porque o procurador não queira ser manifestado, porque não foi instado. E daí o perigo do relator e o presidente se confundirem. Porque se vem algum tipo de solicitação que não convenha à presidência, ela não encaminha. Isso é perigoso. Isso é grave. Pois bem, eu não queria, aqui não devemos misturar as questões, porque essa questão de ordem foi especificamente, vereadora Ellen, de um parecer do presidente relator, ou relator presidente, Tobias Calil, na Comissão de Constituição e Justiça, de um projeto de origem do Executivo, que trata da liberdade econômica. Essa liberdade econômica, que está em busca de um pai. Esse projeto já tramitou aqui na casa, outrora, impulsionado pelo vereador Maneco. No início desse ano, o Executivo apresentou o projeto, e no mesmo dia também, o vereador Tobias apresentou o projeto, que estabelece a Declaração Municipal dos Direitos da Liberdade Econômica. Declaração Municipal da Liberdade Econômica. Pois bem, quando o projeto do vereador Tobias, que era muito semelhante ao do governo, foi distribuído para a relatoria do vereador Juba, que ainda estava nessa casa, esse parecer foi derrubado por 4-3. Após, o vereador Tobias retirou o projeto de tramitação e só tramitou o projeto do Executivo, que ele se autodenominou relator. Qual é o problema do relator ser o presidente ser o relator? Há um conflito. A posição da presidência de uma comissão, como aqui no plenário, é de presidir, é de impulsionar o andamento legislativo. No dia 4 de maio, finalmente o vereador Tobias apresentou o parecer desse PL, projeto de lei da iniciativa do Executivo. Eu apresentei o pedido de vistas e trouxe nesse parecer de vistas justamente o quê? Essa questão preliminar, além de duas outras emendas, que colocasse lá, vereador Givago, entre os princípios dessa lei de liberdade econômica, que fosse considerado também a valorização social do trabalho e a função social da propriedade, e que também a redução das desigualdades sociais no âmbito do município fosse considerada, uma vez que, se é para
acelerar o processo de concessão de alvarás, por exemplo, que também fosse levado em consideração isso. Pois, no dia 11, quando eu apresentei o relatório de vistas, e insistia nessa questão, e aí se confunde a presidência, consta em ata. O vereador Blatz solicitou que constasse em ata que o presidente disse para ele tomar uma coisinha e deixar de ser chato. O que é isso? Quer dizer então que se o presidente não gosta do que um vereador fala, ele não manda o relatório, a solicitação para a procuradoria, desqualifica o vereador. Mas não pode ser assim. Então, presidente, eu faço essa questão chegar a esse plenário para que o plenário tome conhecimento, para que a cidade tome conhecimento, porque esse projeto é importante, ele está caminhando muito devagar desde o início do ano, já era para ter sido votado, já era para estar andando. Não há divergência quanto à constitucionalidade, mas a gente não pode fazer com que as comissões virem feudos dominados, porque é presidente, não é senhor feudal. A regra do regimento todos nós devemos cumprir. Então eu faço o encaminhamento, presidente. Aqui há uma questão importante, que no pedido de vista nós chegamos a receber o secretário Falck aqui. Havia uma emenda do relator presidente, ou presidente relator, que a essas alturas do campeonato se confundem, que colocava a permissividade para atividades de alto risco. Já imaginou? Se em 90 dias o sujeito pediu uma determinada autorização para a prefeitura, um determinado alvará, se a prefeitura não deliberasse em 90 dias, estava tacitamente aprovado. Nós discutimos amplamente o mérito, e no mérito avançamos. Então, quando não há um enfrentamento das emendas apresentadas pelo relatório de vistas, porque há divergência da presidência, pois isso não é uma presidência. Então, por isso eu trago essa questão, que é grave. Há um risco de dizer, mas o IGAN deu um parecer. Eu vou dizer que a análise do IGAN chega a ser uma análise preguiçosa. Porque o Instituto IGAN, que é um instituto terceirizado que a Câmara contrata para receber consultoria, foi questionado da seguinte forma: diante da inexistência de vedação do regimento interno, mandaram uma pergunta com a resposta na pergunta. Pois é lógico que aí o resultado não ia sair diferente. Então eu estou pedindo, senhor presidente, que além de nós tratarmos aqui no plenário de uma questão que é importante, de interpretação de regimento, que este encaminhamento finalmente chegue à procuradoria. Eu peço a vossa excelência que encaminhe, porque eu não tenho condição de pedir ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, porque ele não encaminha. Ele não encaminhou. Por que ele não encaminhou, não sei. Porque tem muita gente querendo ser o pai dessa criança. Esse projeto de liberdade econômica é um projeto importante, é um projeto que deve ser debatido na casa. Ele é prioritário para o governo. O próprio secretário veio aqui, conversou com a oposição, conversou conosco. Agora, nós não podemos levar toque de caixa. E há um receio de que, eventualmente, todas as decisões tomadas por nós, que tenham sido relatadas pelo presidente de uma comissão, possam ser nulas. Não, elas podem ser anuláveis, se alguém suscitar. Então nós não podemos nos perder na nossa função principal. Qual é a nossa função principal? Legislar, criar legislação. Agora, se a gente não tiver capacidade de criar legislação, respeitando a democracia, respeitando a ordem, respeitando o regimento, corremos o risco de que daqui a pouco toda e qualquer legislação que saia daqui seja desconsiderada pela comunidade. Então, presidente João Ricardo Vargas, eu faço esse encaminhamento. Trata-se de um recurso, de uma questão de ordem da Comissão de Justiça, que, se eventualmente lograr êxito aqui, ou não lograr, ela não gera efeitos para trás, ela gera sobre este fato. Mas mais importante que isso, também ela não deve gerar precedente. O precedente deve ser tomado a partir de uma análise técnica.
E para isso precisamos, sim, de um parecer jurídico confiável da Procuradoria desta Casa, pode ser assessorada pelo IGAM ou por quem quer que seja, para dar segurança no andamento legislativo desta Câmara de Vereadores. Era isso, senhor presidente. Bem, vereador Eu agradeço o tempo dispensado.